falar um pouco sobre o contexto. A parte melhor desse salmo está no verso 14, que diz: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Amém. Só até aí. Amém. Podemos tomar assento. Amém. Glória a Deus. O Salmo 77 é um salmo de Asaf. Ele escreveu e entregou para o mestre das músicas, que eles chamavam aqui de cantor, né? E ele declara, ele traz aqui uma angústia muito grande que ele sentia em uma noite, o qual era uma angústia terrível, ao ponto de Asaf não conseguir dormir, não conseguir pregar os olhos. Quantas das vezes nós estamos assim, passando por um momento tão difícil, que mal conseguimos dormir, nós não conseguimos fechar os nossos olhos, e entramos então em um estado profundo de angústias e de depressão. E nessa hora, nesse momento de vulnerabilidade, nós sentimos os nossos pensamentos voarem. Começa a acontecer várias crenças limitantes, uma ideia generalizada ao nosso respeito, ou a respeito do próprio Deus, ao ponto de Asaf olhar para o seu passado com saudosismo, e ele vivia se comparando por causa daquelas crenças limitantes. Nós não sabemos o real motivo de tanta dor e de tanta angústia que lhe tirara o sono naquela madrugada, o qual fez ele escrever. Mas ele declara com angústia, tristeza, e ele fala aqui no verso de número 5, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Ele estava olhando para o passado com saudosismo. Nesse momento de vulnerabilidade, o qual nós nos encontramos na igreja, embora sabendo que pertencemos ao reino de Deus. Quantas pessoas em um momento triste de dor, em momentos de perdas, em momentos de angústias, voltam seus pensamentos atrás, começam a olhar para o retrovisor da vida e esquecendo das promessas de Deus, algo extraordinário que Deus tem para fazer na vida, e as pessoas começam com saudosismo e começam a lembrar do mundo, começam a sentir vontade do Egito, começa a ter desejos de retroceder, e é aí que está o perigo. Então, ele nesse momento, ele clamou ao Senhor, e ele diz que Deus se inclinou e começou a ouvir. Glória a Deus, porque o nosso Deus, ele está pronto para ouvir o nosso clamor, o nosso gemido. A melhor coisa que devemos fazer em um momento de caos é buscar ao nosso Deus. Asaf olhava para o passado com saudosismo, ao mesmo tempo que ele olhava para o futuro com pessimismo. Faltava-lhe fé nesse momento, mas glória a Deus, que Deus se inclinava para ele, para lhe acolher naquele momento. Você sabe por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Aleluia. E se lembra de que somos pó. Salmo 103:14. Deus se lembra. Então Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua angústia, Deus conhece os momentos de vulnerabilidade, o momento que você retrocede na sua fé, amém, na sua confiança. Mas Deus está lá, com seus braços fortes, com as suas mãos estendidas, os ouvidos deles não se encontram agravados, nem suas mãos encolhidas, ele está pronto para te socorrer. Então nesse momento Deus começa a operar na vida dele, e ele começa
diante de tanto pessimismo e saudosismo, ele começa a se lembrar dos feitos de Deus, da época de Moisés e de Arão e de Jacó, na época patriarcal, dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus. Diante de pensamentos catastróficos, devemos interromper essa cadeia de horrores, pensando, imaginando, nutrindo das maravilhas de Deus, das coisas que Deus fez e que Deus vai realizar em nossa vida. Amém. Então, devemos, irmãos, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nossa vida e aquilo que Ele vai fazer. Então, em um momento, ele começou a se lembrar do Deus que abriu o mar, Amém, Pai. do Deus que abriu rios, do Deus tremendo que andava e palestrava com o seu povo, andava com o povo numa nuvem de fogo. Aleluia, Jesus. Deus andava. Então, querido, Deus está presente, como esteve presente naquela madrugada amarga, naquela madrugada de dor, o qual ele não pregava os olhos. Ninguém estava vendo, mas Deus estava ali com ele. Aleluia, Deus. Então acredite, irmãos, os dias mal sempre vêm, sempre virão. Sempre. Amém, Pai. Porém Deus, Ele passa conosco Sim, nesse Jesus. momento. O salmista Davi, ele escreveu dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e de morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás Glória comigo. a Deus, aleluia. Nós podemos, irmãos, Fiel, contar com a presença deste Deus maravilhoso, desse Deus amoroso. Ele não entendia o porquê de tanta angústia, de tanto sofrimento. São muitos questionamentos que sobem diante de Deus, diante de um caos, diante de um evento catastrófico que você não entende. Isso é normal do ser humano. Nós não entendemos, mas Deus entende. Deus conhece. Toda dor tem um propósito, pastor. Todo incômodo tem um propósito. A dor nos ensina princípios, nos ensina muitas coisas, lições de vida, e nós temos a oportunidade de recomeçarmos, mas agora Sim, com pés no chão e com os olhos voltados para a eternidade, para a cruz de Cristo, e entendemos que existe um Deus que está ao nosso lado, Amém. que está a nossa vida. Eu sempre trago aqui e digo: glória a Deus pelos fundos de poços que muitas vezes nós nos encontramos, porque é lá que nós olhamos para o céu. Não existe outro lugar o qual te direciona para o santo do santo, como no fundo do poço. É lá, porque lá no fundo você não tem lugar algum para olhar, a não ser para o céu, Aleluia, para Deus. cima. Então, glória a Deus Aleluia, por Jesus. muitos incômodos, por muitas dores, porque a dor nos amadurece, a dor nos ensina, a dor, ela verdadeiramente nos lapida, nos transforma, Aleluia, Deus. tira toda essa ingenuidade, te faz sábia, inteligente. Embora você não entende os motivos, assim como Asaf, ele se perdeu em seus pensamentos. Imagina um turbilhão de pensamentos em uma noite, ao ponto de tirar o sono. Pensamentos negativos, saudosismo. É um Deus que operou e parece que agora que Deus abandonou. Aonde está a misericórdia de Deus? Será que Deus não é Deus de misericórdia mais? Aonde está? São pessoas perdidas em seus pensamentos, duvidando acerca de Deus, duvidando
da providência de Deus, só porque está passando por uma crise. E nos momentos que Deus estendeu a mão para você, Jesus. as pessoas se esquecem que até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. As pessoas se esquecem de tantas batalhas você já atravessou, e não é porque você está passando por esse período, é fase para o seu próprio bem. Aleluia. Para o seu Glória a próprio Deus. bem. Aleluia. O crente não sofre em vão. Deus passa conosco. Sim. Ele está presente. Ao mesmo tempo que Ele está festejando com você, também Ele está no vale da sombra e de morte. Jesus esteve presente em Caná, em uma festa de casamento, Sim, Jesus. trazendo ali os benefícios. Papai. Mas Ele esteve presente nos vales de sombras e de morte também. É o mesmo Deus que permite o seu servo ser condenado e lançado numa cova de leões. É o mesmo Deus que está presente, fechando a boca dos leões, e você sendo protegido, Obrigada, sendo Deus. guardado por causa de um propósito maior. Aleluia, creio. Nós estamos diante de um propósito maior. Não murmure. Eita Deus. Jesus. Ah, se não fosse a cova dos leões, É, Pai. Jesus. Daniel jamais seria algo grande, tremendo naquele reinado. Deus. Deus, Ele permite para ver se você é digno daquilo que Ele tem para colocar nas suas Aleluia, mãos. Jesus. Não reclame dos vales, não reclame dos poços, não reclame do processo, não reclame, aguarde. Eu sei que Glória a nesse Deus. momento somos vulneráveis, eu sei que nesse momento existe queixumes, assim como Asaf se queixava e batia aquele saudosismo, e ele olhava para o futuro com dúvidas, com pessimismo, mas ele orou. O importante é isso, ele orou. A oração não pode faltar, pastor. A oração é importante. A oração, uma conversa franca e sincera com Deus. Não aquela oração superficial. Não, é falar: meu Pai, vamos conversar, vamos trocar uma ideia de pai para filho, de filho para pai. Vamos dialogar. Vamos conversar, vale a pena, meu irmão, até uma noite de olhos abertos que você não consegue dormir, gera em você uma oportunidade gloriosa de um diálogo tremendo com o seu Pai, de intimidade, porque é necessário para que você alcance o extraordinário. Aleluia, Deus. Não murmure, Louvado não seja reclame. Deus. Somos vulneráveis, sim. Deus reconhece isso. Amém, Jesus. Deus sabe que somos pó. Ele reconhece. Ele conhece nossa estrutura. E Ele sabe o que se passa. Amém, Então vamos Jesus. agradecer a Deus pelos vales. Vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos agradecer o nosso Deus. Eu sei que pregam por aí o evangelho da hipergraça, que você não pode passar pelo vale, porque senão isso aí é isso aqui. Não dê ouvido, como o nosso irmão aqui, o nosso presbítero leu. Existem muitos falsos profetas, muitas pessoas estão aí massageando os vossos egos, apenas aí pregando aquilo que lhe é bom aos vossos ouvidos, e muitos estão levantando os bezerros de ouro por aí, para pregar aquilo que lhe aprovem, aquilo que eles gostam de ouvir. Pai. Não gostam de ser confrontados, não gostam. Então eu quero dizer, é necessário sim, nós aprendemos com as dificuldades sim, as dores por si só não são ruins. Eu aprendi muito com minhas dores. Se eu estou onde eu estou, é por causa de muitas dores que eu sofri, de muitos vales que eu passei. Aleluia. É Deus. Aleluia, Jesus. Eu glorifico a Deus.
Porque eu já entrei no óbito e eu já fui ressuscitado. Eu já estive numa cadeira de roda e hoje eu estou andando e eu posso pular e posso glorificar. E Aleluia, tudo isso Deus. veio para me fortalecer. Sim, Deus. Há uma recomendação do apóstolo Pedro que diz: irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para lhe provar, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo, mas antes glorifique a Deus Aleluia. nessa parte, Louvado porque seja sobre Deus. vós repousa o Espírito da glória de Deus. Meus irmãos, glorifique a Deus. Entenda que Deus é soberano, imutável, glorioso. Ele está no Aleluia. comando. Ele estabeleceu o trono acima de todos os céus. Obrigado, E o Jesus. reino dele Jesus. domina sobre todas as coisas. Ele sabe o que faz. Oh, Você não vê, mas aleluia, Deus vê. Deus. É, papai. Deus sabe. Deus conhece. Sim, Jesus. Então descansa no Senhor. Alegra-te no Senhor. Aleluia. Glorificai o nome do Senhor. Glória a Deus, ó Pai. Deus abençoe, irmãos. Amém, Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te Amém, Jesus. fortaleça. Glória a Deus, Senhor. Você vai sair dessa situação difícil. Eu Vai. creio, Deus. Vai, eu sou uma Aleluia, testemunha Jesus. viva do poder de Deus. Glória a Deus. Eu sou uma testemunha viva do poder de Deus. Sim, Pai. Eu sei que se você crer que dias melhores virão na sua vida, Amém, o importante é o ter paz. Eu sei que aí fora é um caos, a tendência é piorar ainda mais, mas eu estou falando do reino. Você pertence ao reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido em nossos corações e podemos sim desfrutar dos benefícios do reino de Deus, mesmo estando em uma terra de caos, uma terra caótica, Glória a Jesus. onde há corruptos, falsos profetas. Você é luz. Amém. Você é luz. Amém, Você é luz. O seu lugar não é nos porões do navio, como Jonas esteve. O seu lugar não é chorando engano nos desertos, debaixo de um zimbro, como fez Elias. O seu lugar é fazendo a obra de Deus. Aleluia. Vinde, vamos orar? Amém. Deus maravilhoso, tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos orar. Que o Senhor venha consolar. Sim, Pai. Que você venha lembrar dos feitos. Assim como Asaf começou agora a combater aqueles pensamentos catastróficos, ele interrompe aqueles pensamentos catastróficos, dando lugar aos feitos de Deus, a tudo aquilo que Deus havia feito em Israel. Que coisa tremenda! Deus, ele começou a pensar, a imaginar: meu Deus, tu abriste o mar, É, Deus. exércitos morreram, Aleluia, Jesus. inimigos o Senhor providenciou, Sim, Pai. o Senhor fez cair fogo do céu. Sim, Meu Deus, o que é isso que eu estou vivendo? Se aquilo que é o maior medo do ser humano, que é a morte, as pessoas têm medo da morte, aquilo que é o maior caos na vida do ser humano, para Deus não é nada. Para Deus é como alguém que dorme. A menina não morreu, dorme. Lázaro, nosso amigo, não está morto. O homem já estava 4 dias. Nosso amigo dorme. E eu vou lá ressuscitar ele. Aleluia, Meu Deus. Se a morte para Deus não é nada, é como um sono que ele pode levantar, ressuscitar. O que é isso na sua vida? Para Deus não é Verdade, nada. Deus. Os Aleluia. maiores caos do ser humano, Deus pode resolver. Eu creio, Deus Pai. pode resolver. Eu creio, Senhor. Deus pode resolver. Então, queridos, lembre das maravilhas de Deus. Amém, Glória Jesus. seja Deus. Obrigada. Pai, no nome do Senhor Sim, Jesus, Pai. Obrigada, Jesus. graças te damos Sim, Jesus. por esta palavra, Sim, meu Deus. por tudo aquilo que o Senhor já Sim, fez papai. e vai fazer. Eu tenho Eu creio, certeza. Jesus. Sim, meu Pai. Tu és o Deus que opera Sim, maravilha meu Deus. e fará com que a tua força Sim, Pai. se torne notória. Sim. Meu Amém, Deus. Deus. Olha o que Oh, Deus está dizendo aleluia. para você. Aleluia. Oh, O que Ele vai fazer Eu creio. vai ser notório. Oh, pai. Vai ser notório.
Aleluia. Todas as tuas lágrimas no secreto, Oh, aleluia. você será exaltado em público. Glória a Deus. O poder de Deus se Obrigada, manifestará e será notório. Será notório. Será notório. É isso que Asaf estava dizendo. A força, o poder, porque Deus é o Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. E a força de Deus em nossa vida será notória. Será notório. Muitos ouvirão ao teu respeito e glorificará o nome do nosso Senhor. Glória a e Deus. Salvador, Aleluia, Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, Obrigada, por Deus. esta palavra. Obrigado, meu Deus, por nos encontrarmos aqui. Sim, Jesus. Obrigado pelo dia de trabalho. Obrigado por cada paciente que passou comigo. Sim, Jesus. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Console cada coração, cada vida. Que haja paz, que haja cura, que o milagre, em nome de Jesus, receba o perdão, receba a justificação, a regeneração, a esperança para a árvore cortada. Meu irmão, a esperança para a sua vida, porque paira sobre nós o Espírito Santo de Deus. Ele se move, ele se move, o Espírito Santo se move sobre nós, se move, ele vai ajustando ossos em cada ossos, juntas e medulas, ele sabe onde trabalhar. Então receba a glória de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Amém, Deus. Do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus.